Salve, igreja, louvado Senhor Jesus. Gratidão a Deus por mais uma vez estar aqui nesta igreja. Eu agradeço pela oportunidade do pastor Rodrigo por sempre vir aqui neste lugar. Que o Senhor tem feito grandes coisas sobre as nossas vidas. Abram suas Bíblias no livro de Esther. Esther, capítulo 4, e a gente vai ler 2 versículos da Bíblia Sagrada. Esther, capítulo 4, versículos 12, 13 e 14. Enquanto a amada igreja procura o versículo, estou aqui sobre a permissão do meu pastor. Hoje faço parte do campo do coqueiro de congregações. Ele me concedeu a bênção para estar aqui hoje neste lugar. Que o Senhor venha falar grandemente aos nossos corações através dessa palavra. E o versículo 12 vai dizer assim: e fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus? Porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. E podem aceitar glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia a Deus! O tema desta palavra hoje é cuidado de Deus. Às vezes nós olhamos, amados, e não vemos mais grandes milagres, grandes curas, como víamos há uns tempos atrás. Eu sempre coloco há uns 20 anos atrás. Mas o Senhor, Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua presente com toda a autoridade. E tem se levantado reinos e reinos, e Deus de Israel, Ele continua assentado no trono. E Ele está sob o controle de todas as coisas. Apesar que muitas vezes nós olhamos para o cenário atual das nossas vidas e vemos, muitas das vezes entramos em desespero. Mas nós vamos aprender com Esther hoje. Nós vamos aprender com Esther hoje como se comportar e agir em tempo de crise. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O livro de Esther, amados, ele contém 10 capítulos. E quando nós lemos Esther, nós vamos ver que em todos os capítulos deste livro, ele em nenhum momento cita o nome de Deus. Mas neste livro, algo maravilhoso aconteceu. É uma das histórias mais lindas da Bíblia Sagrada. Assim como nós olhamos para o livro de Ruth, vemos lá o que o Senhor fez, e que em todos os seus momentos ali está direcionado ao nome do Senhor. Mas quando olhamos para Esther, nós vamos ver que o Senhor, Ele faz grandes coisas, e não importa qual seja o que você seja hoje, como você está hoje, mas se Ele quiser exaltar, Ele exalta. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver que o livro de Esther vai se encontrar num tempo, amados, que o povo de Israel ele estava sendo liberto, né? Porque quando nós vamos nos deparar, nós vamos ver com a história que o povo de Israel, eles foram cativos, levados à Babilônia, de acordo com o Senhor ele tinha falado aos seus profetas. E dali eles iam passar 70 anos cativos na Babilônia. Mas se quando chegasse esses 70 anos, o Senhor iria libertar este povo. E o Senhor, como sempre, ele cumpre todas as suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. E chegando, amados, o tempo de libertação, do povo regressar para Jerusalém. Mas Jerusalém estava destruída. Jerusalém havia muito trabalho. Haveria um templo para ser erguido novamente. Haveria renúncias para se fazer. E quando o rei Assuero, o seu
e derrota o rei Nabucodonosor, o povo de Israel vai resolver ficar. A maioria vai resolver ficar. E outros vão partir para Jerusalém. Às vezes, amados, a nossa vida é necessário nós renunciar muitas vezes. Porém, há momentos na nossa vida que nós vamos ficar acomodados. E quando nós ficamos acomodados, amados, vem uma situação para nós fazer despertar. E este povo, ele estava vivendo agora com o rei Assuero, que governou desde a Síria, da Ásia até a Etiópia. E ele era um rei que ele não se importava com as religiões dos povos, ele abraçava todos os povos, né? E era um rei muito poderoso, porque esse rei tinha sobre o domínio 127 províncias. E para mostrar toda a sua glória, toda a sua grandeza, esse rei, ele organiza uma festa. E a Bíblia Sagrada vai dizer que esta festa, ela dura, aleluia, 6 meses. Para a gente ver a grandiosidade, o quanto esse reino era próspero, o quanto esse rei, ele tinha poder sobre as suas mãos. Mas ele queria que todos vissem, né? Ele queria que todos soubessem quem ele era e quão poderoso ele era. E aí a Bíblia Sagrada vai dizer, amados, que acabando esses 3 meses de festa, o rei Assuero, ele vai dar mais 7 dias, já agora um banquete para com o seu povo, desde o menor até o maior. E a Bíblia vai dizer que esse banquete, amados, todos os povos que eram servidos ali eram servidos em taças de ouro. E tinha tudo disponível de acordo com a vontade de cada um. E aí esse rei, ele vai justamente chamar em um dado momento a sua esposa. E nós vamos ver aqui a rainha Vasti. Ele queria também apresentar, a Bíblia vai dizer que a Vasti era muito formosa. E ele queria exibir a sua esposa para todos que estavam ali naquele lugar. Só que em dado momento, a rainha, por motivos que muitos historiadores não sabem falar, mas falam que talvez ela estaria grávida, é só suposição, ela vai desobedecer essa ordem. Ela vai dizer não a este rei. E aqui, amados, nós vamos falar sobre obediência. Obedecer é muito melhor que sacrificar. Muitas das vezes nós nos colocamos sobre situações na nossa vida que nós sabemos que nós temos que obedecer, mas a gente quer sacrificar. Aleluia. E nós sabemos que quando nós desobedecemos, o que vem pela frente são consequências que vão gerar dores, sofrimentos na nossa vida. Mas o mais interessante disso, que mesmo nós sendo desobedientes, mesmo muitas das vezes sacrificando, o Senhor, Ele não vai nos abandonar. Porque Deus, Ele não abandona nenhum dos seus filhos. E não importa qual seja a tua situação, não importa qual seja o teu estado, não importa se você não tenha nada, mas Deus não abandona nenhum dos seus filhos. O Senhor, Ele está aqui e hoje Ele te diz nessa noite: vem até mim, porque eu estou aqui para consolar-te, consolar o teu choro. Eu não sei, irmãos, o que vocês têm passado, mas se vocês têm pedido ao Senhor, o Senhor, Ele está escutando o teu clamor. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecido para sempre é o teu nome. Aleluia. E quando eu olho para essa história, irmãos, esse cuidado de Deus, eu olho lá atrás o povo de Israel. Quantas vezes o Senhor não agiu de misericórdia? E aí eu olho para a gente hoje, e quantas
Quantas vezes o Senhor não agiu de misericórdia para comigo e para contigo? Quantas vezes Ele não te livrou? Quantas vezes Ele não te deu força quando você não tinha mais força? Quando você pensava em desistir? Quando você estava aflito no seu quarto? Quando você estava lá chorando em desespero? Ele estava lá e te confortou. Ele estava lá e te deu novamente renovo. Renovou outras tuas forças. Porque este Deus, Ele faz isso com amor para conosco. Porque foi Ele que nos amou primeiro. Aleluia. Não foi eu que o amei. Aleluia. Aleluia. Ele nos amou primeiro. E nós sabemos o grande ato de amor com Deus para com seus filhos, que foi pago um alto preço e a preço de Deus. E se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor, aleluia, nos deu a graça da salvação. Aleluia. Para hoje nós sermos chamados filhos de Deus. Para hoje nós estarmos aqui nesta igreja cultuando ao Senhor, agradecendo por tudo que Ele tem feito, adorando a Ele, porque somente a Ele é toda a honra e toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, amados, a rainha ela desobedeceu. E essa desobediência gerou a perca do seu cargo de rainha. Às vezes, amados, nós perdemos por desobedecer. E muitas das vezes, amados, queremos até nos revoltar contra o Senhor, porque não aceitamos. Mas é necessário entender que o Senhor Ele ainda fala com a igreja, que Ele ainda fala comigo e contigo. E quando Ele quer tratar, Ele trata contigo e comigo. E quando Ele quer falar, Ele levanta alguém para te dizer aquilo que o Senhor quer que você faça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí este rei, amados, ele vai tomar uma decisão, porque ele estava em frente de 127 líderes de províncias. E aí para ele seria uma vergonha. A sua esposa se desobedeceu. E aí o que esse povo ia pensar? Se ele não consegue dominar a sua casa, como é que ele vai governar todo esse povo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí aqueles seus conselheiros se juntaram junto com ele para tomar a decisão que agora ele tinha que colocar uma nova rainha no lugar da sua esposa. E aí nós vamos entender, amados, que esse texto ele está completamente dentro do propósito de Deus. Por quê? Porque o Senhor sabia o que ia acontecer. O Senhor sabia que eles iriam se acomodar e ficar ali. Que a maioria não ia para Jerusalém porque não ia renunciar e passar dias caminhando de volta para Jerusalém. Porque Ele sabe aonde eu suporto e até onde você suporta. Ele sabe daquilo que nós passamos. E às vezes, quando nós não suportamos mais, Ele coloca a mão nos nossos ombros e nos ajuda a carregar o fardo. E Ele fez exatamente com este povo aqui. Que Ele fez assim, Ele disse: já que o meu povo não retornou para Jerusalém, eu vou ter que ajudar o meu povo, porque vai ter levante do inimigo contra o meu povo. E aí, amados, nós vamos ver Hadassah, sobrinha do seu primo Mardoqueu. Seus pais teriam morrido e ela foi criada por ele. E quando seu tio ouviu falar do anúncio que saiu, que o rei agora estava à procura de uma rainha, e que os critérios eram que somente ela fosse virgem e fosse formosa. Olha como é que Deus faz. Para assumir um reino poderoso e grande como o Império Persa, só
vide e formosa. Isso chegou nos ouvidos de Mardoqueu, e Mardoqueu falou: eu vou candidatar isso. E justamente foi o que aconteceu. Esther agora estava entre as moças que tinha a oportunidade de ser escolhida pelo rei. E aí, chegando as moças escolhidas, elas passaram em torno de um ano ali, se preparando com banhos, com todo um processo necessário para poder chegar na presença do rei. E a Bíblia vai dizer que o eunuco que estava lá, que liderava essas mulheres, ele achou graça nisto. Às vezes, amados, tem situações que às vezes a gente olha para a gente e diz: quem sou eu? Será que essa pessoa vai me olhar? Será que eu vou conseguir esse emprego? Será que eu vou aleluia, fazer a obra como eu devia fazer? Será que eu vou ter capacidade? Mas o Senhor, Ele não olha assim. O Senhor, Ele olha para você diferente. O homem pode pensar e olhar para ti, não serve, mas Deus olha para ti e diz: para mim serve, aleluia. Porque o Senhor, Ele faz assim. Quando Ele nos libertou, nós não éramos nada, mas Ele pegou, Ele disse: eu vou transformar, Ele disse: eu vou libertar, eu vou dar vestes novas, eu vou fazer que venha falar de mim e ser uma nova pessoa. E hoje nós contamos testemunhos da nossa vida, porque esse Deus, Ele é poderoso e tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. E chegou o momento, amados, de Esther chegar a se apresentar na presença do rei. E aí o eunuco perguntou o que ela queria vestir, e ela simplesmente disse que ela não precisava vestir. Ela era bonita e formosa. Ela não precisou de enfeite. Ela não precisou de vestes para chegar à presença do rei. E isso diz que nós não precisamos estar apresentáveis na presença do Senhor, ou ter grandes condições financeiras para se chegar à presença do Senhor, mas de modo simples, do íntimo da alma, da nossa adoração, do nosso coração quebrantado. É isso que faz a diferença na presença do Senhor. E foi isso que fez a diferença, que quando o rei Assuero olhou para Esther, a Bíblia vai dizer que ele amou a Esther. E o Senhor, Ele nos ama. Louvado seja o nome do Senhor. E Esther agora, de judia, que morava com seu tio, agora é rainha do Império Persa. Porque quando Deus quer exaltar, amados, Ele exalta de maneira sobrenatural, porque para o homem não dizer que foi Ele, mas que foi dele, e que a glória é de Deus. Porque o Senhor, Ele faz assim. E Ele não aceita dividir a sua glória com ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. E Esther agora é rainha. Mas antes de continuar a história, vamos lembrar que o tio dela falou para ela antes: olha, Esther, não fale que você é judia. E aqui nós vamos ver que estamos diante de uma antes que era desobediente. Agora nós estamos diante de uma que é obediente. Obediência, ela gera bênção nas nossas vidas. E Esther era obediente a seu tio. E o rei achou graça em Esther. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, amados, não é só isso, porque o inimigo, ele usa de todas as artimanhas. E hoje ele tem investido muito para tirar aqueles que estão dentro da casa do Senhor, para levar para si. Nós vivemos tempos em que são tempos difíceis.
A Bíblia Sagrada ela vai dizer que chegaria um tempo que nós viveríamos dias maus. E nós olhamos para o cenário atual desse sistema instalado aí fora, nós vemos que nós estamos passando por esse tempo. E o Satanás ele tem investido para a destruição das famílias. A família é de Deus. E ele tem investido com todas as forças para destruir lares, para destruir vidas. Porque olhamos hoje para as nossas igrejas. Quantos dos nossos irmãos há 5, 6 anos estavam conosco? E quantos dos nossos irmãos já não estão? E quando olhamos hoje para a vida deles, nós não acreditamos como o diabo ele brinca com a vida de quem já foi um dia cristão. E o Senhor, ele tem nesses dias levantado os grandes servos de Deus. Enquanto o mundo aí fora está um caos, mas o Senhor está trabalhando dentro da sua igreja. Porque o Senhor ainda levanta profeta. Porque o Senhor levanta homens e mulheres, jovens e crianças, para permanecer firmes na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós vamos falar de um homem chamado Amã. Um homem na qual a Bíblia vai dizer que ele era agagita, que ele pertencia aos amalequitas. E como bem nós sabemos, os amalequitas odiavam os judeus. E houve uma conspiração nessa época contra a vida do rei Assuero. E Mardoqueu, assentado na porta do palácio, ouviu esses rumores e alertou Esther. O rei mandou sondar para ver se a história era verídica. E aí descobriu que 2 dos seus soldados queriam matar ele. Mas aí, amados, o rei não perguntou quem seria o homem. E acabou, como Amã tomou conta, né? Acabou Amã recebendo ali, aleluia, o anel de cargo diante do rei. E Amã, ele era um homem tão soberbo, que queria tanto poder, que o povo, quando ele passava, tinha que se dobrar diante dele, porque ele estava passando. E o que causou raiva nele foi justamente porque ele passava quantas vezes for, mas Mardoqueu continuava na porta do palácio. Ele passava quantas vezes for, várias pessoas se dobravam diante dele, mas Mardoqueu continuava na porta do palácio. E aí nós vamos lembrar daqueles 3 jovens que não se entenderam a estátua de Nabucodonosor. Enquanto vários se ajoelhavam e prostravam-se, eles permaneceram em pé. E assim Mardoqueu, não importava quantas vezes Amã passava, ele permanecia na porta do palácio, porque ele não se dobrava, porque o único que ele deveria se dobrar era o rei de Israel. O único que ele devia dobrar e dar adoração era ao Senhor. Não temos que nos dobrar diante de situações e que não cabe a nós dobrar, porque nós sabemos que o único que merece honra e glória é o Senhor. Não importa qual seja a situação, não importa qual seja o perigo, mas o único que nós temos que dobrar é diante dele. Não negaremos a esse Deus. Vamos chegar momentos que vai ser difícil, amados, mas que temos que estar preparados para não renunciar, para não deixar que as astúcias do inimigo venham nos matar. Porque muitos estão deixando, estão se curvando a homens, estão se curvando ao dinheiro. A soberba ela tem entrado, a prostituição tem entrado. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor está fazendo um tempo em que Ele está limpando púlpitos, Ele está destruindo as artimanhas de Satanás, porque nada mais
o culto de Deus. E nós vamos aprender nesta noite que nada fica oculto diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não pense, amados, que o Senhor não está vendo tudo isso que está acontecendo. E também, amados, não se entristeça com os escândalos que têm acontecido. O quanto o Evangelho hoje ele tem sido desrespeitado. E quanto hoje o Evangelho tem que amaciar egos. Porque hoje estamos vivendo tempos que não temos mais que falar de pecados, mas tem que aceitar o irmão da forma que ele está. São tempos difíceis. Tem igreja, amados, que não fala mais sobre pecados. Porque sem falar, os irmãos vão abandonar a igreja. Tem templos aí, amados, que estão mudando essa doutrina. Para que uma grande multidão venha adorar a Deus. E o Senhor, Ele não quer quantidade. O Senhor, Ele quer qualidade. Ele não precisa de uma igreja cheia, mas Ele precisa que aqueles que estão dentro da igreja sejam servos dEle de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Não se curvem, irmãos. Não se curvem. Porque Mardoqueu nasceu. Isso aumentou a ira de Amã por ele. E aí Amã criou uma situação para que o rei venha assinar um decreto. E nesse decreto está a extinção dos judeus. Tinha um dia marcado que todos iam ser mortos. E Amã disse ao rei Assuero que se por acaso assinasse o decreto, muitas pratas estariam no tesouro do rei. E o rei assinou o decreto. E aí nós vamos ver, amado, que esse decreto ele foi espalhado aos 4 cantos do reino. E chega até Mardoqueu esse decreto. E quando Mardoqueu se declara com esse decreto, ele rasga as suas vestes, ele se humilha com o rosto na cinza, ele jejua ali de tanto sofrimento que ele estava passando, mas ao mesmo tempo clamando a Deus. A crise agora tinha se instalado no meio do povo judeu. Os judeus agora estavam se lamentando. E Esther queria saber o que estava acontecendo com seus filhos. E aí a Bíblia vai dizer, amados, que ela mandou o eunuco levar vestes. Mardoqueu disse para ela de volta que não queria vestes. E aí novamente ela manda o eunuco ir lá para saber o que estava acontecendo. E Mardoqueu fala para esse eunuco o que estava acontecendo e que Esther tinha que se posicionar. Mas aí o eunuco veio até Esther e Esther vai dizer assim: mas como? Faz 30 dias que o rei não me procura. Como é que eu vou aguentar na presença dele sem ser chamada? Porque naquela época, amados, para entrar na presença do rei, ele tinha que levantar o cetro. Se ele não levantasse o cetro, você seria morto. Mas aí ela manda dar essa resposta ao seu tio. E o seu tio vai dizer que está aqui no versículo 14: porque se de tudo te calares, neste tempo socorro e livramento de outra parte virá. Socorro e livramento de outra parte virá. Não importa qual seja o cenário, mas a confiança em Deus. Temos que estar com a nossa confiança, com a nossa fé, com o nosso propósito diante do Senhor. É difícil, amados, a chorar. A gente perde. Mas quando nós se colocamos diante do Senhor, colocamos sobre Ele a nossa dependência, Ele vai agir sobre a minha vida e sobre a tua vida.
Quantos estão lutando pela sua casa nesta noite? Creia no Senhor nesta noite, que Ele pode te libertar da tua casa. Aleluia! Que Ele pode libertar o teu filho que tu tens orado. Ele pode agir em teu favor. Tirar a angústia, aleluia. Tirar a tristeza. Oh, aleluia. Às vezes você está dizendo para o Senhor: não aguento mais, Senhor. Mas o Senhor te diz essa noite: eu estou contigo, mulher. Ele está contigo, Ele está aqui neste lugar. Fale com o teu Senhor e coloque diante dele a situação que precisa ser resolvida na tua vida, mulher. Fale com o teu Senhor, aleluia. Agradecido é o nome do Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Aleluia, Senhor Jesus, aleluia. Ele está sobre este lugar, igreja. Abre o teu coração para sentir a presença de Deus sobre este lugar. Porque desde o momento que eu adentrei este lugar, eu senti a presença de Deus. E o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. Aleluia. Abre o teu coração nesta noite. Engrandecido é o nome de Jesus. E agora nós vamos ver que Esther vai dizer assim a Mardoqueu, que ela estava correndo risco de morte se entrasse na presença sem ser chamada. Mas ela teve coragem, e nós precisamos ter coragem para agir. Precisamos de coragem. Não temos que temer, mas temos que ter coragem para agir em favor da nossa família. Aleluia. Esther vai dizer agora: perecendo, pereço. Ela tinha entendido, amados, que agora ela estava completamente dependente de Deus. E se fosse o caso da sua vida ser tirada, ela estava ali. Ela não se importava mais agora se o rei Assuero não ia levantar do cetro, mas ela se importava de agir para com o seu povo, para que seu livramento viesse até o seu povo. E Esther diz agora para Mardoqueu: entre em jejum, entre em oração 3 dias, porque eu e as minhas servas entraremos em jejum e oração. Nós entraremos em jejum e oração, porque o Senhor vai fazer sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tem situações que nós temos que entrar em oração, fechar a porta do nosso quarto e clamar a Ele, e orar a Ele, e entregar a Ele, e jejuar para Ele, porque Ele vai dar livramento. E nesta noite eu vim aqui para te dizer que o Senhor vai dar livramento para a tua casa. Eu creio. Livramento virá da parte do Senhor. Oh, glória. Não tenha medo, amados. Sejam corajosos. Porque Esther tomou uma decisão. Ela não estava se importando agora se a vida dela estava em risco. Mas a sua dependência agora era totalmente de Deus. E nós temos que colocar situações na nossa vida que a nossa dependência deve ser totalmente do Senhor. Não devemos nos apegar a homens, porque homens são falhos, mas o Senhor, Ele não falha. Aleluia. Não pense você que o Senhor te esqueceu.
pense você que a promessa que Deus fez, pense que está demorando, que o Senhor não vai cumprir. Ele vai. Ele vai cumprir no tempo certo. O Senhor, Ele não fica devendo nada a ninguém, mas Ele cumpre no tempo certo aquilo que Ele tem te prometido. Que a tua vida venha se colocar à disposição diante do Senhor. Que venhamos fazer como Esther, que orava, que jejuava, pedia para o Senhor e ela queria ter uma resposta. E a resposta dela veio, porque Esther agora, ela estava perante as portas do palácio. No pátio do palácio ela estava agora. E na direção agora estava o rei. E o rei levanta o cetro para Esther. Aleluia. E o Senhor levanta em direção da tua casa. O Senhor levanta em direção da tua casa para te dar livramento. Porque assim como Ele se levantou pelo povo e concedeu livramento, Ele vai livrar a nossa casa e exterminar e determinar contra o inimigo. Que não importa que o inimigo se levante contra a tua vida, contra a vida dos teus, mas o Senhor concederá livramento. Esse livramento virá do Senhor. Mas te posiciona perante o Senhor, te coloca diante da sua presença. Se você não orava mais hoje, vá para a sua casa e não feche a porta do seu quarto e ore a Ele. Aleluia. Coloque diante dele aquilo que tem quietado a tua alma. Glória. Porque tem coisas, amados, que só diante do Senhor que devemos contar. Glória. Porque somente o Senhor, Ele sabe fazer. Porque muitas das vezes nós vamos contar para pessoas que não entendem do Deus chamado, que não entendem do propósito que Deus tem com a tua vida, que não entendem da intimidade que fez com Deus. E essas pessoas muitas das vezes vão te criticar. Mas o Senhor está dizendo nesta noite: mulher, dobra os teus joelhos perante a mim, coloca sobre a mim a tua dependência, porque eu vou fazer sobre a tua vida. Aleluia. Conte para Deus. Aleluia. E Esther teve a oportunidade do rei levantar o cetro na sua direção e pergunta para ela: o que tu queres? Até metade do palácio. O Senhor nesta noite pergunta: o que tu queres? Nesta noite, o que tu queres? Ele pergunta o que está dizendo. O que tu queres do teu Deus nesta noite? Porque eu sei que cada um de nós pedimos algo para o Senhor. E seja qual seja a área, nós falamos diante do Senhor. E Esther teve aqui essa oportunidade, mas ela não agiu com precipitação. A oportunidade foi dada a ela. Se ela agisse com precipitação, ela iria logo chegar: eu quero falar que Amã quer matar o meu povo, que fez um decreto. Mas não. Ela somente disse que queria um banquete e que estivesse a presença do rei, o Amã. E novamente, no outro banquete, no outro dia, ele vai dizer: o que tu queres, mulher, até metade deste palácio eu te dou. Porque tem momentos, amados, que nós temos que agir com sabedoria. Não agir com emoção, não agir com raiva. É por isso que tem um dos frutos do Espírito Santo mais maravilhosos que existe. E eu amo esse Espírito, que é domínio próprio. Tem situações que nós temos que nos saber como vamos nos colocar. Tem situações, amados, que temos que saber que nós temos que calar. Mesmo que nós estejamos certos, mas há momento certo para falar. Há um preparo para poder chegar nesse dia. Porque quando tomamos decisões no calor do momento, nós acabamos machucando. Acabamos
estávamos destruindo a nossa oportunidade. E Esther, ela tinha essa paciência, essa sabedoria que nós, como mulheres de Deus, temos que ter para com o nosso lar, para com nossos filhos, para com o marido, aquelas que têm marido. Saber ouvir e saber o momento de calar para poder tomar uma decisão. Quantos estão agindo de forma precipitada e ter gerado consequência para as suas vidas? Quantos o Senhor tem falado que não é vontade dele, mas tem ultrapassado a vontade para fazer a sua vontade? E quando chega o momento da consequência, ainda vai dizer que a culpa é do Senhor. Quer confrontar o Senhor. Porque, amados, tem decisões que nós colocamos diante do Senhor, direcionadas por Deus. Mas tem decisões que nós mesmos tomamos da nossa própria vontade. Às vezes nós sabemos até qual é a direção de Deus para a nossa vida, mas nós queremos fazer do nosso jeito. E não é assim que funciona com o servo de Deus, porque nós somos filhos de Deus, nós fomos chamados, nós fomos lavados com o sangue do Cordeiro, nós temos direito à salvação, nós temos uma herança que está nos esperando nos céus, e nós temos que saber nos portar como servos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque há uma multidão de testemunhos sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a segunda oportunidade que Esther teve, Esther chegou e falou para mim sobre Amã. E ela vai dizer assim, a Bíblia vai dizer, este mau Amã tramou contra a vida do povo. O inimigo caiu por terra na história. Aleluia, o inimigo caiu por terra. O inimigo naquele momento foi envergonhado, porque o Senhor ele faz assim, ele envergonha o inimigo. Não adianta que esse homem tenha lutado contra a esposa, contra a vida daquele povo, mas sobre a vida daquele povo havia um Deus, e esse Deus cuidava do seu povo, e sobre a nossa vida há um Deus, e esse Deus tem cuidado de nós. O inimigo tem se levantado contra a nossa vida, mas o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem livrado a nossa vida. Aleluia. Ele não vai deixar que nem eu que você se perca. Por isso que ele continua falando com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E assim, amados, aquela forca que ele tinha preparado para o dia de Esther, ele foi enforcado nela mesma. Porque o mal ele não permanece. O mal por si só se destrói. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo pode tramar contra a tua vida. Ele pode estar brincando agora com a tua vida, mas ele não vai permanecer de pé. Aleluia! Não vai permanecer de pé, porque o Deus de Israel está contigo. Aleluia! Ele não vai destruir aquilo que o Senhor te deu, porque o Senhor entregou para cada um de nós algo precioso que está sobre as nossas mãos. Mas o inimigo ele não vai destruir, o inimigo não vai chegar perto, porque foi o Senhor que entregou, e o Senhor continua nos dando força para cuidar daquilo que ele entregou. Glória. Fique de pé nesta noite.